Agora sim, o som ok, a imagem ok. Tudo bem com vocês? Prazer em conhecê-los, tá? Tá tudo bem aí? Saúde, família, que é o mais importante. O resto a gente corre atrás, né, gente? Tá tendo um delay? Acho que tá tendo um delay aqui. Peraí que eu vou... A gente tá ok. Ok? Então ótimo. Gente, tô à disposição, tá? Mais que o professor, vocês ganharam um amigo aqui. Tô aqui para ajudar, tá bom? Agora eu tô ouvindo bem. Aí é uma segunda ou terceira vez que a gente vem aqui com o senhor. Agora eu vi, agora que eu lembrei. Lembrei de vocês aqui. A câmera tava pegando só parte de vocês, aí não tem jeito. Legal. Contem comigo, viu? Deixa eu abrir aqui. Vocês são de Fortaleza, não é isso? Fortaleza ou Alagoas? Eu não lembro agora. Não lembro. Castanhal, no Pará. No Pará. Tá, eu lembrei que era da região de cima aí. Legal. Não vamos botar no congresso, bora logo pro da lei. O da cá? Da lei, sim. Esse é. Fica à vontade, viu? Como se estivesse tomando um café aqui comigo no escritório. Certo. Doutor, a gente está com uma cliente aqui, que ela tem uma casa, que está com registro de bem de família. Está gravado o bem de família. Tá gravado? E Na matrícula tem o gravão do bem de família. E aí eles estão sofrendo uma execução, penhoraram todos os bens deles, só não o bem de família. Tá. E aí, esse bem de família, eles estão querendo vender para poder se reinventar na vida. E aí, como é que a gente faria para vender? Porque são muitas execuções, muitas. Tem execução fiscal, tem execução de empresas particulares, banco, tudo isso. Só não tem trabalhista até o momento. Só não tem execução na matrícula trabalhista, o resto tem de tudo. Tem de tudo, só que não tem nada levado na matrícula de bem de família, né? O cartório de recursos. Que era até uma dúvida que eu tinha. E me fala uma coisa, quem consta como proprietário na matrícula? O casal. O casal, os dois. Marido e a mulher. Marido e a mulher. E hoje eles querem vender esse imóvel, eles precisam vender na verdade, né? Para poder continuar a vida, né? Isso, eles precisam vender para tentar retomar e fazer de uma forma. E seria uma venda, de certa forma, até simulada, né? Devido aos impostos. E para terceiro, porque se continuar com eles, vão penhorar da mesma forma. Da mesma forma, né? Hoje, esse casal que é proprietário desse imóvel, só eles moram nesse imóvel, nessa casa? E só tá a mulher morando, o marido nem tá mais exatamente lá. Mas eles não fizeram divórcio. Entendi. Por que eu pergunto isso? Porque se um terceiro mora lá, às vezes um filho, uma filha maior, dá pra gente pensar até no embargo de terceiro, né? Dá pra pensar em algumas coisas assim para tirar o gravame da matrícula. E dá pra pensar no uso capião também, né? Faz uma cessão de direitos para um filho, uma filha, alguém de confiança, e essa pessoa faz uso capião. Hoje, o que poderia ser feito nessa situação? Talvez o uso de uma cessão de direitos possessórios para um terceiro que queira comprar seria interessante, porque esse terceiro faria o quê? Faria um uso capião com a soma da posse, utilizando a soma da posse. Então, ou seja, essa pessoa faria uso capião com um dia de posse, um mês de posse, um ano, e ela fazendo uso capião consegue trabalhar com a súmula 237 para se proteger e consegue fazer um embargo, mas teria que ser alguém da confiança, né? Voltou. Eu penso nesse caso uma cessão de direitos, né? Fazer a venda desse imóvel, mas não através de escritura pública, como, né, tradicionalmente a gente faz. Como é uma matrícula cheia de gravames, a saída seria o quê? Uma venda através de cessão de direitos possessórios e afins, com uma cláusula de soma de posse. Porque quem comprar, né, seja algo real ou não, quem comprar a posse,
consegue de forma imediata fazer uso capião, porque é forma originária, consegue fazer o embargo de terceiros se ocorrer alguma situação de missão na posse. Talvez a venda estratégica desse imóvel seria através de uma cessão de direitos possessórios e afins, né? Eu não consegui entender o início que cortou, doutor. Eu vejo como uma boa estratégia para a gente conseguir fazer a venda desse imóvel, seja real ou não, a venda seria através de cessão de direitos possessórios e afins. Um instrumento particular, para a gente conseguir fugir do artigo 108 do Código Civil, que é a escritura pública, e aí sim, essa pessoa que comprar, ela consegue usufruir da soma da posse no eventual uso capião e no embargo de terceiro para conseguir tirar o gravame da matrícula, entendeu? A venda através de cessão de direitos possessórios e afins, cessão de direitos possessórios e afins, um instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins, com uma cláusula de soma de posse. Quem compra essa posse consegue fazer com facilidade uso capião com um dia de posse, um mês, um ano, porque essa pessoa consegue usufruir desse contrato, da tese de soma de posse, para pleitear uso capião no dia seguinte. E se for necessário, um embargo de terceiro. Seria a estratégia mais adequada para a gente conseguir salvar esse imóvel numa venda real, não, entendeu? Com a soma da posse eu consegui entender, porque assim, não há nenhuma gravame, nada nessa hipoteca, ela está desembaraçada, porque quando chega lá, o cartório rejeita qualquer e responde ao juiz, informando que está gravado como bem de família. Então, assim, eu estou entendendo essa situação aqui, mas os processos cíveis, as execuções que estão ocorrendo, as notificações estão chegando lá. Isso mostra que eles estão lá, né, os proprietários. Tá. Só que quando eu faço a cessão, eu vou estar transferindo a posse e vou somar. Então não tem problema eu estarem recebendo notificação lá nesse direito. Eu orientaria, né, a forma mais segura da gente sair desse imbróglio seria o quê? Seria a cessão de direitos possessórios e afins. Porque como a matrícula já tem gravames, existem ações em andamento e a gente não tem a averbação do bem de família, a forma mais adequada de a gente fugir disso, a estratégia, seria realmente a cessão de direitos possessórios e afins, porque a pessoa que for adquirir essa posse, ela conseguiria fazer uso capião com a súmula 237 e, se necessário, um embargo de terceiro. Assim, hoje em dia tem uma execução que está com mandado de penhora de bens de valor na casa, já que não pode penhorar o imóvel, vão estar com um mandado em aberto agora para irem lá penhorar. Então seria já recomendável, até para evitar essa penhora, a gente já fazer a sessão de direito e colocar um terceiro, então. Seria, doutor. Doutores, seria a melhor estratégia, a estratégia mais adequada. Essa cessão de direitos possessórios, ela pode ser onerosa ou não onerosa. Mas essa cessão de direitos possessórios, a gente conseguiria fugir do artigo 108 do Código Civil, ou seja, não precisaria usar o formalismo, né, da escritura pública, e a gente conseguiria, de fato, através dessa cessão, permitir àquele que esteja adquirindo fazer o uso capião de forma imediata, porque ele usaria a soma da posse, né, para efeitos de uso capião. E além de usar a soma da posse, a gente joga essa pessoa, coloca essa pessoa no jogo, para poder fazer uma ação, se necessária, de embargo de terceiro, evitando um leilão, evitando uma emissão de posse. Seria a alternativa mais correta, hein? Tem uma execução lá que está bem complicada, que conseguiram trazer até uma empresa da filha para cá, porque o pai tinha uma procuração pública para representar a empresa. E aí foi desconfigurada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, puxaram a outra empresa para dentro, penhoraram os galpões, demonstrar o grupo familiar, né? O grupo econômico familiar. A coisa tá feia, né, gente? A coisa tá bem feia, né? Oi? A coisa tá bem feia, né? Tá bem avançada, né? É o Dom Gustavo, ele é bem diligente mesmo. Doutores, com muito carinho, com muita propriedade no assunto, hein? A orientação mais correta nesse momento para ajudar o cliente a salvar o imóvel é fazer a cessão de direitos possessórios, seja ela onerosa ou não, mas é o único meio, é o único caminho que nós temos, hein? Doutor, e assim, se a gente, só uma hipótese aqui que eu já tinha estipulado, se a gente tivesse dado, a gente fizer agora o procedimento para dar baixa
Firmou. Pronto, afirmou. Voltou aqui. Voltou. O doutor conseguiu me ouvir? Não consegui, cortou bem na hora. A minha pergunta. Sério. Numa hipótese da gente fazer o procedimento de dar baixa no registro de bem de família, para poder vender ali formalmente, legalmente, para ele, vamos tirar o registro de bem de família para poder vender. E vende para um terceiro. É fácil que anulem essa venda devido a essas execuções? Porque tem até execução fiscal também. Entendi. Na verdade, qualquer situação de venda que a gente utilize a forma derivada, que é a compra e venda, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, o cartório. Talvez o cartório de imóveis se negue a registrar. E o segundo problema que nós vamos ter é, de fato, a nulidade. Ação declaratória de nulidade, com reintegração de posse, ou ação de nulidade com devolução dos valores pagos. Por quê? Porque pelo fato de realmente ter gravames na matrícula e ações em execução, ações em andamento, podem gerar o uso da tese, né? Da tese da simulação. Então, o único meio que a gente tem para fugir disso com segurança seria o quê? Fazer o uso da forma originária. E a forma originária de adquirir propriedade, nós temos o quê? O uso capião. Porque o uso capião nos permite abrir uma nova página, né? Uma nova matrícula. Então, tudo aquilo, aquela sujeira, fica para trás. Então, a única forma segura que nós temos de salvar esse imóvel e vender dentro de uma estratégia mais segura seria o quê? A cessão de direitos possessórios e afins, porque a gente consegue, em regra, salvar o imóvel pela súmula 237. E em relação ao comprador da posse ou aquele que adquiriu os direitos possessórios, porque pode ser oneroso ou não, nós usaríamos o quê? Usaríamos a forma originária para poder fugir dessa matrícula suja, desse gravame sujo e, consequentemente, fugir de uma ação de nulidade. Entendeu, Tones? Ok. Está com dúvida ainda sobre esse bem de família? Não. Porque aí eu vou dar um exemplo agora, prático, que aconteceu, doutor, que foi. A irmã dessa devedora aqui principal fez uma nota promissória emprestando dinheiro para ela. Tá. E nesse contrato particular deles foi dado um imóvel como garantia, em hipoteca. Foi registrado no cartório a hipoteca nesse imóvel e não foi pago a dívida. Eles pagaram isso 5 anos atrás. Foi pago alguns débitos ou algumas parcelas e não pagaram todo o débito. Aí o que foi que a irmã da devedora aqui fez? Foi lá no cartório, apresentou tudo e transferiu para o nome dela o imóvel. Oh, beleza, Tinha hein? hipoteca registrada. Porém, o banco entrou com uma ação lá pedindo nulidade, ou foi no próprio embargo de terceiro. O juiz declarou nulo a transferência, porque tinha que haver uma dação em pagamento ou uma execução judicial para então transferir o imóvel. Então, só lhe dando esse exemplo aqui que aconteceu prático, ou seja, tudo que eles já tentaram, assim, de certa forma, livrar, não foi com a gente, né? Eles desapareceram na nossa vida esse ano, e a gente está vendo o que pode fazer por essa família para salvar ele. Mas, para você ter ideia, assim, o que aconteceu tinha, e até hoje está lá a hipoteca, aí o que nós estamos fazendo? Nós vamos entrar com uma execução pela irmã, e depois a devedora vai chegar lá no processo e vai dizer que faz um acordo entregando o imóvel, para ver se o juiz homologar o acordo e mandar transferir o imóvel, para ver se vai pela via judicial e dessa forma não haver uma nulidade. Aí eu pergunto, mesmo sendo gravado penhora depois dela. A hipoteca antecede a penhora. Nesse caso, a gente vai ter prioridade, então, devido à hipoteca, para conseguir transferir o imóvel para a irmã? É muito difícil. Seu áudio está desligado. Desligou? Deixa eu voltar. Voltou. Aqui. Doutores, é muito difícil a gente conseguir. O gravame da matrícula, quando ele ocorre, a gente só consegue tirar da matrícula com uma decisão judicial. Por isso, numa decisão, quando existem gravames na matrícula, o único meio da gente fugir com segurança é trabalhar com a forma originária de adquirir propriedade. Então, qualquer meio que a gente utilize, faça uma declaração de boa-fé, declaração de ciência, estou comprando um imóvel ciente que tem um gravame. Mesmo com qualquer declaração, isso vai ser usado contra nós, numa ação declaratória de nulidade. Por isso, o único meio que a gente tem seguro de fugir disso,
É a forma originária, doutor, não tem jeito. Usa o capião salvando tudo, né? E assim, mesmo a hipoteca que ela tem lá, sendo gravada anteriormente à penhora, não tem prioridade. Não tem prioridade. Até tem, mas não vai ter vai vir a questão da nulidade porque são irmãs, né? Na verdade, existe, em relação às irmãs, existe o direito de preferência, existe a prioridade entre essa questão, uma discussão sobre isso, mas não tem jeito. Aí nós temos que fazer o quê? Uma cessão de direitos possessórios para usar o enunciado 492, porque o que nós vamos fazer? É o enunciado 492 que vai nos salvar. Esse enunciado que nos garante o quê? Que a posse é um direito sui generis em relação a outros direitos, né? Então, o enunciado 492, o que ele trouxe de novo para nós? A posse virou um direito à parte, um direito sui generis. Então, é o único caminho que a gente tem de fazer uma transação imobiliária que não tem nulidade e também é o único caminho que a gente consegue fugir, né, de uma eventual emissão na posse. Ela está na posse desde 2018, desde quando ela tentou transferir. O que 2018 são 6 anos, né? Quase 6 anos de posse, né? O imóvel passa um pouquinho de 250, né? E é em condomínio fechado esse imóvel. 6 anos de posse, daria para fazer o quê? Trabalhar com o uso capião extraordinário. Mesmo com 6 anos de posse, eu não iria no uso capião condicional. O comprador, ou a estratégia de salvar o imóvel, teria que fazer uso do uso capião extraordinário, né? Judicial extraordinário. E aí, para a gente consertar isso, não tem jeito, a gente teria que usar o quê? A posse complementar no decorrer do processo. Como a gente não tem a posse efetiva, né, de 10 anos ou 15 anos, que seria o correto, a nossa saída é usar a posse complementar. Ou seja, nós vamos trabalhar com o uso capião extraordinário, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, mais o artigo 1238 do Código Civil, só que esse uso capião é o típico uso capião que a gente tem que trabalhar com o RESP, né? O recurso especial como jurisprudência 1361/226. Porque se a gente não mencionar esse RESP, esse recurso especial 1361/226, a gente não vai conseguir atingir o lapso temporal que a gente precisa. Esse julgado é aquele julgado que fala que o prazo para o uso capião pode ser completado depois do processo judicial. Então não daria para fazer extrajudicial até por causa do prazo, né? Não dá. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar com o quê? Com o uso capião judicial, segurar, puxar o freio de mão desse uso capião para que ele demore mais e a gente consiga, né, de certa forma, bater o lapso temporal que a gente precisa. A gente está falando de quase 6 anos. Nós precisamos que esse uso capião dure pelo menos 4 anos, hein, gente? Pelo menos 4 anos, hein, doutores? Mas dá para fazer isso, né? Dá para fazer. A média de um uso capião hoje é 1 ano e meio, 2 anos. Mudou muito, né? O uso capião deixou de ser uma ação demorada, cansativa. Hoje nós temos várias decisões. Eles já foram para leilões algumas vezes e nunca tiveram propostas. E se for a leilão nesse intervalo? O que os doutores poderiam fazer, né? Seria uma saída. Até para matar 2 coelhos, né? A gente consegue proteger quem está comprando, proteger o imóvel, uma estratégia correta, e consegue desmotivar o leilão. Esse mesmo uso capião, quem for fazer, no nome de quem for fazer, primeiro a gente vai ter a cessão de direitos possessórios. O ideal é fazer o quê? O ideal é ter em mãos, né, uma averbação premonitória. Então, nesse mesmo uso capião, após a cessão de direitos possessórios, faz o pedido de averbação premonitória para constar na matrícula esse uso capião. Porque se esse imóvel for a leilão de novo, e provavelmente vai, ou adicados, né, a venda direta, a gente consegue desmotivar quem quer arrematar ou quem quer comprar. Porque o investidor, a hora que ele olha a matrícula e vê que tem uma ação de capião em andamento, normalmente ele cai fora, né? Então a gente consegue indiretamente salvar o imóvel, entendeu, doutores? Entendi. Doutor, e a gente poderia complementar esse capião aqui desse imóvel que a gente está falando com a sua ideia original, que é com a cessão de direitos de possessório a gente consegue chegar com 10 anos. Consegue? Com a soma de posse bate 10 anos? Bate, né? Sim. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Ou seja, então daria para bater o quê? A soma da posse. Só que a soma da posse tem um detalhe, né? A gente só consegue somar a posse com o antecessor. Então nós não conseguimos usar efeito cascata, né? Quem está comprando só consegue somar a posse com a posse de quem está vendendo, entendeu?
Então dá. Dá? Os devedores foram os donos. Ah, então ótimo, então ótimo. Por quê, gente? A soma da posse é muito bem-vinda no uso capião, né? O uso capião, literalmente, o tempo de posse não é mais 5 anos, 2 anos, 10 anos. Na verdade, quando eu uso a tese da soma da posse, eu faço uso capião com um dia de posse, um mês, um ano. Então, perfeito. Cai como uma luva, então, em essa soma de posse, hein? Legal, fico feliz. Mas não deixa de usar a tese que eu falei, a tese do RESP que eu falei, né? Porque se o juiz ou a juíza falar, não, eu não reconheço essa soma de posse, é difícil acontecer, porque essa situação está bem resolvida e bem pacificada. Mas os doutores conseguem consertar com a posse complementar no decorrer do processo, entendeu? É o RESP 1361/2023. Isso mesmo. Esse RESP é o primeiro julgado que traz a possibilidade de fazer uso capião e vai computar a posse no decorrer do processo. É esse mesmo. Você está falando do condomínio, né? Que é mais complicado do que esse 5K. É. Esse que o cara vai resolver perfeito aí. Então nós temos o quê? Nesse cenário nós temos o quê? Como que nós vamos tentar salvar esse imóvel com uma estratégia mais segura, que a gente tenha a chance, de fato? Nós temos que fazer a cessão de direitos possessórios, onerosa ou não. Quem adquirir essa posse vai distribuir um uso capião com a tese de soma de posse, que é prevista na cessão de direitos possessórios. Nesse uso capião, nós temos que ter a súmula 237 do Supremo, que é a súmula que nós vamos usar o uso capião como matéria de defesa, e vamos usar o RESP 1361/226, que é o recurso RESP que foi julgado pelo STJ, que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo. Ou seja, nós temos um uso capião para blindar a situação, blindar quem compra, e não podemos esquecer a averbação premonitória, né? Para conseguir a averbação premonitória, a gente vai desmotivar a venda desse imóvel em leilão, a arrematação, né? Doutor, e tem alguém assim que o senhor diria assim, olha, não faz essa sessão para um filho, para um parente, ou não importa para quem vai ser a sessão? Na prática não importa, né? O filho pode receber uma cessão de direitos do pai, onerosa ou não onerosa. Não dá para falar que é fraude. É uma cessão, o pai fala, olha, tá cheio de problema esse imóvel, toma para você. Os direitos que eu tenho, possessórios, e você tenta salvar. Pode acontecer, seja onerosa ou não onerosa. Quando a gente consegue alguém de fora, né, é mais difícil de entrar numa discussão de simulação, né? Rapaz, o senhor já respondeu tão bem aqui que clareou tudo. Agora. É que a gente vai falando as coisas, vai complementando até as perguntas, né, gente? Mas Doutor, e tem uma família também que é da mesma família, aí, uns parentes da mesma família, que tem um casal, eles casaram em regime de separação total. E aí, quando o marido faleceu, foi descoberto que ele fez doações tanto para esposa como para filhos, direto. E aí, dentro do inventário agora, um dos filhos lá, que não satisfeito, né, que não recebeu doação, ventilou tudo isso. Olha, trouxe as matrículas todas. Tal imóvel foi doado, foi repassado direto, venda direta, doação. E a gente sabe que tudo isso é nulo. Mas aí, qual é a luz para escapar dessa nulidade? Ou uma solução para a gente poder livrar isso? Vai ser a mesma solução, pelo jeito? Porque a saída, né? Quando eu quero fugir, porque a nulidade, a gente tem que ter em mente que a nulidade não tem prescrição. A anulabilidade tem prescrição de 4 anos. Para que a gente consiga fugir dessa transação com vício, se a gente consegue, de fato, ter os requisitos de uso capião, e a gente pode conseguir atingir esses requisitos com a soma de posse, né, e a cessão de direitos possessórios, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque a gente consegue brigar pela posse, né? É que nem uma luta, né? O sujeito ele é bom de boxe, o outro é bom de capoeira. Para aquele que é bom de boxe, ele tem que levar a luta para o boxe, né? Então, para nós que estamos numa situação que existe um vício grave no negócio jurídico, porque já existe um gravame na matrícula, a única saída nossa é levar para aquilo que é novo, que seria a posse, né? Então,
O nosso único meio que tem, nesses casos de nulidade, gravamos na matrícula para salvar o imóvel, é a forma originária. Seja um uso capião, seja uma REURB, uma regularização fundiária, porque aí eu tenho o quê? Uma situação que abre uma matrícula nova e eu consigo escapar daquela matrícula suja, daquele ato jurídico, né? Ok. Nesse caso que eu estou lhe falando aqui agora, só tem essa novidade. Não existe gravame, nenhum registro nas matrículas. Elas estão livres e desimpedidas. Então, seria o caso de um desses herdeiros vender o imóvel de boa-fé, mas só que aí ele responderia com patrimônio próprio. Esse é o problema. Esse é o problema. Por isso, nessa situação, talvez, né, por incrível que pareça, o melhor remédio seria a cessão de posse de novo. Porque se eu vendo através da cessão de direitos hereditários, existem gravames na matrícula, ações em andamento, a outra parte, não que ela vá usar, mas ela tem uma carta na manga, né, que é a ação declaratória de nulidade. E aí ela pode não conseguir retomar aquele imóvel, mas ela vai gerar crédito para receber dos bens próprios. Assim. A partir do momento que eu levo a discussão para outro lado, né, que seria para a posse, eu levo uma vantagem tremenda, porque a posse é um direito sui generis, né? É um direito que não tem um conceito, ou seja, eu consigo fugir daquela matrícula, daquela relação negocial. E quando eu não fujo dessa forma, na verdade a chance de gerar uma nulidade é grande porque o ato jurídico foi mal feito, né? Ele foi feito com vício, né? Doutor, essa cessão de direitos de possessória e afins, ela pode ser feita tanto onerosa como gratuita. Se for onerosa, esse herdeiro teve vantagem, ele não vai responder pela vantagem que ele teve? Uma ação de nulidade, aí nesse caso não seria vantajoso fazer uma sessão gratuita? Na verdade, a sessão ela pode ser, né, gratuita, a título gratuito, onerosa, ou ainda pode ser pública ou também, né, pública ou particular. Nesse caso, orienta até usar particular, porque a pública você pega um cartório chato, ela vai ficar enrolando, vai ver com o assessor se faz ou não faz, e nada vai sair, né? Então, orientaria a fazer o quê? Faz o instrumento particular, reconhece firma das assinaturas e vai embora. Porque precisa usar isso para salvar o imóvel, né? E cartório é terrível. Cartório quer fazer tudo que não corra risco. E não é bem assim, né? O mundo do cartório é outro, né? O juiz não aceita a cessão de direitos No particulares. inventário não aceitou a sessão particular, mas para o uso capião, doutor, que a dúvida que a doutora está tendo é se vão aceitar a sessão particular para o uso capião. Não tem como aceitar. Na verdade, não tem como não aceitar. Por quê? Porque o artigo 108, ele é muito claro que toda transação imobiliária deve ser, acima de 30 salários mínimos, deve ser feita por escritura pública. Mas a gente está falando de propriedade, né? A cessão de direitos possessórios é um instrumento sui generis, ou seja, é um direito que não é regulamentado. Então a gente consegue fugir da escritura pública. Você não vai conseguir invalidar aquele contrato. Por quê? Porque é uma cessão, né? Diferente da cessão de direitos hereditários, que também tem que ser feita por escritura pública, tem até artigo no Código Civil, é diferente, né? Sessão particular, calma aí que eu tenho uma dúvida. E é o único meio, gente, que a gente teria uma chance boa de salvar o imóvel. Porque qualquer ato que a gente leve em discussão do negócio jurídico transmitir, faz uma sessão, faz um contrato de compra e venda, aí sim, né, a gente está infringindo o artigo 108. É uma situação complexa, por isso a gente tem que levar para o lado possessório mesmo, né? Só que o tempo que ela é proprietária vai somar para quem ela vai passar. Sim, doutor, quanto a essa questão da sessão ser particular ou ser onerosa ou gratuita, se for onerosa, esse herdeiro ali lucrou 100 mil e conseguirem anular, tudo bem, anulado, só que outra pessoa vai conseguir o capião e isso vai. Mas esse herdeiro, ele vai ficar com essa dívida aí, já que ele obteve uma vantagem de 100 mil? Não. Como nós estamos regularizando, em relação ao imóvel, como nós estamos regularizando esse imóvel através do uso capião, nós estamos batendo no enunciado 492. Então ele não assume nenhuma responsabilidade em relação à dívida, não. O espólio sempre assume, né? No caso de morte, o espólio assume. Mas em relação à cessão de direitos possessórios, não. Deixa eu formular de outra forma. O meu pai doou um imóvel para mim direto em vida, e eu tenho outros irmãos. Tá.
E esses irmãos vão pedir uma nulidade quando meu pai falecer. Não, ele não doou, não. Ele vendeu, que foi isso que ele fez. Ele O papai foi- aceitou. Foi venda e o cartório aceitou. Estranho, mas enfim. Então vai ser anulado. Agora, viu, doutores? Isso é importante, hein? Cuidado com esse termo. Em qualquer discussão, no WhatsApp, em qualquer discussão por e-mail, por voz, que hoje em dia gravam as coisas, né? Não usa doação, fala cedeu. Por quê? Porque quando a gente passa para alguém um imóvel irregular, a gente cede ou de forma onerosa ou de forma gratuita. Por quê? Se falar doou, aí nós entramos o quê? Na regra do artigo 108. Então é mais fácil deles conseguirem a nulidade. Por vários motivos. Pelo próprio ato, porque não doou por escritura pública, já existe um vício grave, artigo 108, ou até a alegação do adiantamento da legítima, né? Isso. Então a gente sabe que eles vão alegar tudo isso aí, adiantamento legítimo, como de nulidade. Quando eu fizer a cessão desse imóvel que eu recebi de forma nula para um terceiro, para a doutora aqui, se for de forma onerosa, esse valor que eu recebi em contrapartida, eu vou ter que prestar conta dele com meus irmãos. E se foi gratuito, eu não tenho do que prestar, uma vez que foi gratuita. Minha dúvida é bem aqui, se essa sessão sendo onerosa, se ela vai gerar algum prejuízo para mim, enquanto herdeiro. Não, na verdade a cessão de direitos, nós estamos transacionando o imóvel de outra forma, né? Quando nós fazemos uma cessão de direitos, nós estamos transacionando a posse, os meus direitos de posse, né? Seja uma cessão não onerosa, do pai para o filho, ou uma cessão onerosa. Então, não é porque houve, né, um valor econômico nesse negócio que isso terá que ser descontado, né, ou talvez questionado no inventário. É claro que a gente pode falar o que quer, né, no inventário, numa peça, numa petição, a gente pode falar o que quer. Mas a regra do jogo é que a cessão de direitos é uma outra forma de negociar o imóvel, é um outro direito que eu estou negociando, entendeu? Agora, os irmãos fariam isso? Você acha que fariam isso? Uma ação de nulidade? Ele chegaria a tal ponto? Ou só fala e não faz? Eles mostraram no inventário que foram feitas vendas, trouxeram as matrículas e estão pedindo nulidade. Doutor, para o doutor ter uma ideia, eles também receberam vários imóveis dessa mesma forma, né? O pai vendeu para eles. Então, assim, o pai sempre dizia aqui na cidade que não ia precisar fazer inventário, porque ele já tinha deixado tudo dividido. Quando nós fomos ver a forma dessa divisão, o pai, não sei tipo qual advogado aqui da cidade, fez venda para todos os filhos. E assim, os filhos do primeiro casamento, que são os filhos mais espertos, pelo que nós vimos, são 3. E esses 3 todos venderam realmente com escritura pública o bem deles, os bens que eles receberam. E depois de ter encerrado o negócio jurídico, eles levantaram no inventário essa situação da nulidade dos bens dos outros herdeiros. Então, eles estão achando, pelo que a gente viu, né, doutor, eles estão achando que eles vão conseguir se livrar. Eles venderam deles, pegaram o dinheiro e agora querem que retorne, né, para o espólio, né? Querem fazer a colação de todos os bens, né? Não, você vê, para a gente não dar brecha, nós temos que jogar para o lado da posse. É o único meio que nós vamos conseguir fugir. Inclusive, gente, levando para o lado da posse, né, sempre nunca falar doação, evita usar palavras nas peças, no escapião, por WhatsApp, para não usar contra vocês. Evita de usar o nome doação, compra e venda, porque tudo que nos remete ao artigo 108 do Código Civil pode ser prejudicial a nós, né? Como uma nulidade, uma tentativa de nulidade. A saída é fazer cessão de direitos, né? Quando dá para fazer, seja onerosa ou não. Quando a gente não tem a cessão de direitos, dá para fazer uso capião também, né? Só que a gente prova de outro jeito. A gente prova com declarações de pessoas reconhecendo que a posse foi cedida do pai para o filho. Então dá para fazer isso, dá para consertar. E numa eventual estratégia de uso capião, valeria a pena até pedir, né, uma audiência de instrução e julgamento. Por quê? Para demonstrar boa-fé, demonstrar que a gente não foge da verdade dos fatos, né? Mas poderia ser extrajudicial, havendo o tempo ali para aquele uso capião? Tem que ser judicial. Por que judicial? Porque o tema é polêmico por si só.
tudo que envolve iminência de litígio, o cartório vai negar. Pode até achar um cartório, tabelão de notas, que lavra a escritura pública de uso capião. Mas é um cartório problemático. Ele quer ganhar dinheiro dos emolumentos. Ele não está nem aí se vai conseguir registrar ou não. Quanto tempo para pedirem nulidade? Existe o tempo? Não tem prescrição, né? A anulabilidade tem, 4 anos. Mas a nulidade não tem. O nome da ação é ação declaratória de nulidade, ou seja, não tem prescrição, né? Por isso a gente tem que fugir dessa ação, porque é uma ação que vai te dar dor de cabeça. É uma ação que, de fato, não tem prescrição, né? Então, para fugir da anulatória, o que a gente tem que fazer? Tem que ir para a forma originária de adquirir propriedade. Doutor, tem um usucapião aqui que a gente conseguiu a declaração dos confinantes laterais. Ai, que legal. Mas dos fundos, como é parente de uma falecida, eu sei que é um parentesco que a gente tentou conversar, é um pessoal bem difícil. Eles não assinam, não vão assinar. Daria para fazer extrajudicial? Como é que funciona o cartório em intimar? Se eles se recusam, o cartório faz assim mesmo ou não? Mudou, né? Nós tivemos uma mudança importante. No início do usucapião extrajudicial, as partes confrontantes, as partes envolvidas, elas eram notificadas. E se essas partes não questionassem, travava o usucapião extrajudicial. Hoje mudou, né? Nós tivemos uma mudança na normativa. Então, quem for notificado no usucapião extrajudicial no cartório e não responder, não acontece igual no passado, inicialmente. Hoje não, hoje é legal. É legal porque se você não respondeu, então você não tem nada contra, a coisa anda. Mas eu faria o usucapião judicial em todas essas situações que a gente está conversando, por quê? Para evitar amanhã uma ação declaratória de nulidade da escritura pública de usucapião. Esse usucapião de vocês seria interessante uma instrução lenta, mas eficaz. Algo que não acontece com o cartório, porque o cartório ele acaba lavrando a escritura pública, não conhecendo muita matéria, e aí você tenta registrar essa escritura pública no cartório de imóveis. Eu tentaria fugir disso. Eu tentaria fugir desse risco de uma nulidade. De cada 100 casos de usucapião, 98 ou mais são judiciais. Eu sei que a gente está na modinha, né, do usucapião extrajudicial, tem gente que fala que ganha dinheiro, fica milionário. É balela. É balela. Eu escrevi um livro faz uns 5 anos sobre o usucapião extrajudicial e a advocacia extrajudicial. Eu trouxe vários exemplos comparando e provando que casos de usucapião extrajudicial seriam casos praticamente de uma situação praticamente resolvida. E não é a realidade do brasileiro, porque o brasileiro, quando faz usucapião, ou é tema polêmico, contraditório, o cartório é conservador, existe litígio, eminência de litígio. Então, para evitar tudo isso, o ideal é vocês fazerem judicial, gente. Com certeza judicial. É porque a gente tinha pressa de fazer extrajudicial devido a uma execução fiscal que tem. Mas a gente fala da execução fiscal, mas o usucapião em andamento, ele já é um escudo protetor. O usucapião em andamento, a execução fiscal dando o seu devido andamento na execução, você consegue se defender e blindar a execução, né, contra a execução, com o usucapião, porque ele é um escudo protetor, é um guarda-chuva, entendeu? Eu usaria o usucapião judicial. A súmula 237, ela é muito clara, que o usucapião pode ser usado em matéria de defesa. Então, se alguma coisa acontecer em relação à execução, né, talvez o pedido de asta pública, leilão, vocês conseguem, através do usucapião, fazer uma petição pedindo a suspensão da asta pública até que seja julgado o usucapião. Dá para fazer uma simples petição, se habilitando como terceiro interessado, ou ainda faz através do embargo de terceiro. Agora, doutor, a gente tem um caso aqui, deixa eu ver, ele é bem antigo, mas deixa eu ver o que é que a gente consegue aí, de repente o doutor nos dá uma luz. Claro, conta comigo. Doutor, a gente está com um caso que uma cliente nossa adquiriu um imóvel aqui em Castanhal, aqui onde nós moramos, e ela adquiriu de uma família, né, depois de um inventário.
E quando ela estava limpando o imóvel, né, ela já na posse do imóvel, limpando o imóvel, apareceu um dono dizendo que tinha comprado do pai dessas herdeiras, né, que venderam para ela. Ela já tinha feito escritura pública, já tinha registrado essa escritura na matrícula do imóvel, já estava no nome dela, já estava tudo ok. E aí eles trouxeram uma matrícula, uma escritura pública realmente do pai vendendo para ele. Só que assim, há uma diferença. Na matrícula dela, da nossa cliente, é específico, né? No imóvel tal, de esquina com imóvel com tal, confinando com fulano, com ciclano, e está todo mundo lá. O deles não tem, só diz que é na rua tal. E lateral na mesma rua, tudo dela, entre as ruas Alameda Ceará e outras sem denominação, onde todas têm denominação. Então, assim, como lá era uma fazenda, né, que aqui tudo era fazenda, mas lá era uma fazenda, era um loteamento, sei lá, e eles foram registrando as porções de terra, a deles é incerto. A da nossa cliente, quando a gente pediu, eu pedi BIC daqui do município, e eles fizeram o BIC da nossa cliente e o BIC do imóvel que eles se informam no processo. E a gente viu que o nosso BIC saiu. O BIC deles não saiu. Não saiu. Porque não saiu. Não tem como dizer aonde é. O IPTU que eles juntam no processo tem uma inscrição que quando a gente joga no sistema da prefeitura diz não localizado. O IPTU da minha cliente, quando joga no sistema da prefeitura, localiza, tá ali. É uma porçãozinha verde lá, fica ali o imóvel dela. Então, o advogado é o melhor advogado aqui da região, o advogado dele. É o melhor advogado da nossa região. Inclusive, eu estagiei para ele 2 anos. E assim, o juiz não quer julgar esse processo, porque ele disse que isso daí, bora deixar para o próximo juiz, sei lá, ele não julga o processo, né, doutor? Já estamos ali aguardando uma decisão há uns 2 anos, e a gente não sabe mais o que a gente faz para inventar esse processo, doutor, para fazer alguma coisa nesse processo. O terreno está lá com todo mundo parado, recentemente eles estavam limpando a outra parte, o que pese ter nenhuma liminar, realmente, proibindo qualquer das partes de ingressar no imóvel. Nós fomos lá perguntando: o senhor está mexendo? Ele disse: estou mexendo porque eu vou vender. E aí a gente está nisso. Processualmente, lá no processo, eles não mexeram, não movimentaram. A gente também peticionou, né? Até hoje, a gente peticionou, a gente não entendeu. O grande problema de fato é que não localizam a área, né? A área não é localizada, né? A nossa é localizada, mas a deles não. Aí a deles gera uma confusão. E eles conseguirem outro processo com essas matrículas aí, que eu diria até forjado assim, ganhar. São 3 processos que eles entraram, um contra o nosso cliente e mais outros 2. Os outros 2 eles ganharam. E o nosso ainda não foi julgado. E assim, tem um que eles ganharam, mas não levaram, doutor. Olha a estratégia do outro advogado. Essa aqui eu gosto de comentar esse caso. O outro advogado, os 2 foram impedidos de entrar no imóvel, né? Teve a liminar, beleza, não entraram. Quando foi agora no final que ganharam, e aí esse advogado bom que a doutora falou, foi peticionando o processo. Doutora, construíram 3 galpões lá no local, e não foi a gente, pro réu, pro requerido esclarecer, né? O que foi que ele fez no imóvel. Lá vem o requerido. Nós não temos nada a ver com o imóvel. Esse imóvel foi vendido antes do processo. Aqui as escrituras já tem outro proprietário. E aí eu tô doido para saber o que a juíza vai decidir nesse processo. Ou seja, o cliente que perdeu, a parte que perdeu, vendeu o imóvel antes da decisão da juíza. Nossa. E vendeu legalmente e o cara construiu. Acho que já Vendeu. tem até tempo desse campeão. E se bobear, vendeu ainda com contrato errado. Fez compra e venda, né? Foi, porque foi né? feita a escritura e foi feita a matrícula. Meu Deus do céu. Show de Só horror. que aí acaba de unidade no caso, então, né? Esse caso é interessante fazer o quê? A ação declaratória de nulidade
Nessa ação declaratória de nulidade, vai pedir a nulidade do ato jurídico. O último ato, sempre o último ato. Então dá para pedir a nulidade da escritura pública e do registro. Dá para pedir a duplicidade da nulidade, né? Do registro e da escritura pública. Nós sabemos que a nulidade, quando o juiz dá, é de tudo, né? Como não tivesse acontecido. Mas como o judiciário é muito ruim no Brasil, então você acaba determinando a nulidade. Ó, juiz, a nulidade disso, hein? Senão o juiz ele dá a decisão nulidade e o cartório nem sabe para quê e como usar isso, né? Mas, doutor, e o terceiro de boa-fé? Porque não houve nenhuma verbação premonitória, não havia nenhum processo judicial quando essa venda foi realizada. Mas aí o terceiro de boa-fé ele faz o quê? Reingresso, né? Cabe a ele fazer a ação de perdas e danos, uma ação de reingresso, para conseguir receber aquilo que ele perdeu, né? E ele pode pedir danos morais, mas isso, em regra, o terceiro não tem muito o que fazer. Ele pode até fazer um embargo de terceiro. Ele perde o imóvel. Perde imóvel. Na prática, ele perde imóvel. Ele pode até fazer um embargo, segurar a decisão liminar, mas normalmente a decisão definitiva ele vai perder o imóvel. Mas pelo que a gente viu, o advogado que ganhou, mas não levou, não tem conhecimento dessa informação. É porque é que queira ou não queira, o caso é complexo. Os doutores são diferenciados, são estudiosos, mas a nossa classe, ontem eu peguei aqui e atendi um advogado que ele fez o quê? Ele fez uma ação de obrigação de fazer no lugar de uma ação de escapião. Poxa, não tinha sentido, né? Então a nossa classe não é estudiosa igual os doutores, diferenciados, humildes para aprender, para ouvir, para quebrar a cabeça. Juntos nós somos mais fortes. A nossa classe tem aquele ego, né? Acha que sai da faculdade já sabendo tudo. E o direito é o quê? Ele é muito teórico na faculdade, né? A prática é diferente, né? Muita manha, né? Você quer ver outra manha que eu falo sempre nas aulas, nas palestras? Poxa, você vai fazer uma ação reivindicatória. Poxa, não junta o pedido de tutela antecipada de aluguel, você vai perder. Já que o seu cliente tem um registro, pede um arbitramento de aluguel por fora, né? Então, são manhas que fazem a diferença na atuação, né? Na vida real, né? Doutor, e esse caso aí dessa nossa cliente? Ela vai perder da Dani? Esse que a gente está comentando agora. Que não localiza o imóvel. Nesse caso, gente, ela vai acabar perdendo. O que pode fazer ela ganhar tempo, né? Se ela quiser custear os doutores com embargos de terceiro para ganhar tempo, para travar uma decisão liminar, até aí vai conseguir, mas provavelmente a decisão definitiva ela vai perder. Aí cabe a ela fazer perdas e danos, né? É porque o imóvel valorizou muito e as perdas e danos não vão compensar. Agora, se de fato, vamos dizer que ela... É que foi registrado, né? Tá no nome dela, né? Não tem jeito. O máximo que ela pode fazer é o embargos. Mas esse embargo de terceiro vai segurar as liminares de emissão da posse. Mas o embargo não vai gerar uma decisão definitiva que vai salvar ela, não. É muito difícil. E se o juiz de primeiro grau der, em segundo grau consegue reformar normalmente, né? Mas não tem nenhuma manha aí, doutor, para a gente conseguir fazer algo nesse processo? Já não está na posse, né? Invadirem lá. Olha, a única situação que daria para os doutores fazer é conversar com ela que é uma ação de muito risco, mas é um embargos, né? A hora que surgir uma ação, uma reintegração de posse, uma nulidade, se habilita como terceiro interessado e apresenta embargos de terceiro com tutela antecipada, preventiva, mas é o único meio. Agora, se os doutores quiserem criar um imbróglio, né, para travar tudo e forçar um acordo, fazer ela ganhar mais tempo ainda, a partir do momento que existe um risco dela perder a posse, faz um interdito proibitório. Só que, olha que interessante, vai fazer um interdito proibitório alegando a posse, não a propriedade. É só para travar, para criar confusão. O doutor Walter já fez isso. Ah, entendi. Já foi feito pela outra parte. Entendi. Porque o processo hoje está lá para discutir quem é o proprietário. Quando for decidido, aí o juiz vai liberar a posse. Entendi. Mas por que o doutor acha que a nossa cliente perde, doutor? Por quê? Qual? Porque de fato, né, hoje a súmula 487, nessas situações, ela está sendo aplicada, né? Numa discussão de posse prevalece o domínio, mas se a gente tem uma situação que sobrepõe, que é uma nulidade, em virtude de uma simulação, alguma coisa nesse sentido, né? Se foi feita uma transação imobiliária
onde o cartório ele acabou aprovando, mas existe um vício, a nulidade prevalece, né, sobre os atos, né? Seria a matrícula anterior, a matrícula mais antiga, né? É isso mesmo. Ou seja, dá para fazer alguma coisa, dá para ganhar tempo, né? Dá para forçar um acordo. Então dá para tentar. Pode acontecer uma decisão nova, uma decisão que o juiz tem uma outra visão, mas se for seguir a regra, a chance de dar errado é grande para ela, né? Não, estou dizendo que o nosso tem localização exata e o dele não. Perdão? Mas mesmo com essa situação da localização exata do nosso e a deles não tem localização, doutor? A dela tem a localização exata, né? A deles não. Em relação a ela, ainda foi feita uma ação, uma distribuição? Você me falou da possessória, né? Do interdito proibitório. O interdito foi feito. Não entendi. Em relação a esse caso, que você está me falando, foi adotada alguma posição jurídica já? Do lado de lá, fizeram alguma ação contra ela? Uma reintegração de posse. Quando ela foi turbada a posse, a gente ingressou com uma reintegração. E eles entraram com qual ação? Eles entraram com interdito. Entendi. A discussão está sobre a posse, né? Agora me fala uma coisa, por que os doutores optaram na reintegração? Porque ela tem o registro, né? Ela tem o registro. Ela tem registro, tem. Os doutores poderiam ter optado pela reivindicatória, né? A reivindicatória seria uma ação interessante, hein? Não foi a gente que chegou a entrar com esse processo. Na época, a gente não Entendi. tinha. A gente Inclusive, um advogado que foi para a audiência concordou que a decisão que fosse tomada em um outro processo que eles ganharam ia valer para esse. Aí, depois disso que a gente entrou dizendo, não, o nosso tinha até documentos falsos, citado por eles, foi levantado, o juiz não analisou na época. Nesse caso, você vê, a estratégia, né? A estratégia que foi adotada, ela está equivocada. Porque quando o nosso cliente tem um registro, nós vamos fazer o quê? Sempre a reivindicatória, sempre a petitória. Porque a ação possessória é traiçoeira, né? É uma ação que a gente tem que fugir. E quanto tempo para uma reivindicatória? Mas não dá para entrar mais com essa reivindicatória? Não tem fugibilidade entre... Obrigado, Camila. Não tem fugibilidade entre as ações petitórias e as ações possessórias, né? Entre as possessórias, legal, tem fugibilidade. Entre as petitórias, né, emissão, reivindicatória, também tem fugibilidade, mas possessória e petitória, o judiciário não aplica a fugibilidade. Como que tá essa ação, gente, o andamento dela? Já foi citado? Vai estar concluída de julgamento, porque já teve audiência, já disseram que não tinha provas a produzir, o que fosse decidido no outro processo trazeria como conexão, por equiparação, alguma coisa assim. Poxa vida, hein, gente, está bem adiantado. Porque se fosse o caso de ainda não ter ocorrido citação, eu iria orientar os doutores até fazer a desistência da ação, porque a estratégia está errada, né? Agora, como já está bem avançado... A gente pode entrar ainda com a reivindicatória? Perdão? A gente pode entrar ainda com a reivindicatória? Pode entrar, mas tem que ocorrer o transjulgado da possessória. Porque nós temos até uma jurisprudência forte do STJ que, enquanto existe uma possessória, não pode fazer a petitória e vice-versa, né? Então, a gente teria que esperar a decisão dessa possessória, eventualmente, né, vai ser negativa, vai ocorrer o trânsito em julgado, e aí os doutores podem, após o trânsito em julgado, distribuir a ação correta, que seria a reivindicatória. E por fora, o arbitramento de aluguel, né? Daria para fazer. Doutor, até podem estar discutindo a posse, e aí eu vou concordar com o senhor que foi a ação errada. Mas ninguém estava na posse, é um terreno vazio. Olha Então, só. acho que é meio tola de estarem discutindo por posse, porque não tem ninguém na posse. Não tem ninguém na posse, não. Realmente, a escolha foi bem equivocada, porque não dá nem para um lado nem para o outro provar o 561. Como que a gente... provar que tem a posse? Aí, eu estou pensando em entrar com a reivindicatória logo de cara, mas o doutor está dizendo que ela... Mas o problema é que se entrar com a reivindicatória agora, o juiz vai aplicar a jurisdição defensiva. Ele vai falar, ó, julgo a sua ação reivindicatória extinta sem resolução do mérito. Por quê? Porque eu percebi que tem uma ação possessória em andamento. Entendeu? O juiz vai fugir. Vocês estão amarrados, doutores. A ação que foi feita está errada, e essa ação que foi feita possessória, ela amarrou vocês. Ela amarrou vocês. E tem uma forma da gente levantar essa situação de que ninguém estava na posse, logo essa ação tem que ser julgada extinta?
tem uma opção, né? Nós podemos pedir a desistência da ação. É que se pedir a desistência da ação antes da citação, a gente não corre risco de sucumbência, não corre risco de nada. Se pedir a desistência dessa ação agora, o outro lado vai bater, tá vendo? Ó, eles estão desistindo porque eles não têm razão, né? Então, esse é o problema. Porque está tudo favorável para eles, né? É. Poxa vida, que judiação, hein? Por que foi... Mas tinha alguma forma da gente fazer esse processo ser extinto sem resolução? Não tem, não tem. Na verdade, vocês podem pedir a desistência, mas o outro lado vai aproveitar isso contra vocês, não, juiz? Pois é, mas a resistência não, né? Mas, tipo, dizer, olha, essa ação não há interesse, a falta de interesse de agir, alguma coisa porque não havia posse na época. Como é que a gente vai discutir posse? É que, né, vocês estão dos dois lados, né? Vocês estão como autores da reintegração e estão também como réus no interdito, né? Ou seja, vocês estão com uma participação ativa nas possessórias, né? Porque vocês estão como autores e réus, né? Isso. Ou seja, qualquer alegação que vocês façam agora pode virar uma bomba relógio, pode virar uma sucumbência. Eu orientaria o quê? Agora a coisa já foi, a estratégia adotada foi bem errada. Então deixa julgar. Julgou. Se realmente, provavelmente é o que vai acontecer, não vai nos ajudar a decisão, não vale a pena recorrer. Eu correria atrás da reivindicatória. Deixaria transitar em julgado a decisão, abriria a mão do recurso, porque não é um recurso sem sentido. O recurso seria a reivindicatória, no caso. Seria a reivindicatória. E estrategicamente falando, reivindicatória e por fora, uma ação de arbitramento de aluguel. Poxa vida, que judiação, hein? Deu um tiro no pé com essa ação, hein? Não era essa ação, né? E a cliente hoje em dia, coitada, não tem uma renda, não tem nada, é uma pessoa necessitada. Não, erraram mesmo, erraram a ação. Erraram a ação. Nesse caso, jamais, a gente tem a súmula 487. A súmula 487, ela diz o quê? Que uma discussão de posse prevalece o domínio. A súmula 487 é do Supremo, é o bambambam, né? Do nosso judiciário. É a alta corte de fato. Poxa, aí vai me trabalhar com uma ação possessória sem conseguir provar o 561. Ou seja, foi bem errada a estratégia. Então, você vê, o erro foi tão grave, né, que a gente não consegue consertar agora. Porque se a gente pedir a desistência, a gente vai tomar porrada. Vai ter que pagar sucumbência. Se a gente for distribuir uma ação reivindicatória, não dá. O juiz vai extinguir sem resolução do mérito porque tem uma possessória em andamento. Então, sobrou o que para nós? Aguardar o fim dessa ação. Provavelmente a demanda não será a nosso favor. Aí nós fazemos o quê? Fazemos o uso da ação correta, só que após o transjulgado, né? E aí, estrategicamente, dá para fazer após o transjulgado tanto a ação reivindicatória quanto por fora a ação de arbitramento de aluguel para ajudar ela a receber alguma coisa e forçar, de certa forma, o desinteresse pela ação, né? Forçar um acordo, né? Que judiação, hein, gente? Que judiação. É isso aí, doutor. Já deu nosso horário. Ó, qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Mais que o professor, vocês têm um amigo aqui, tá bom? Doutor, qual é o curso que o doutor ministra para a gente caminhar mais junto aí? O que é que o doutor hoje está ministrando de cursos? Eu oriento sempre entrar no site, no portal ESO. É uma faculdade, é uma escola. Porque lá tem vários cursos gratuitos, tem cursos pagos, tem o curso avançado de uso capião, um curso bem legal, bem completo. Tem a pós de direito imobiliário. Então tem vários cursos acessíveis, né? Eu oriento os doutores a entrarem no site. Tem os outros cursos pela FGV, pela PUC, mas é muito caro. O portal ESO são os mesmos professores, no caso eu, né? As mesmas aulas, o mesmo conteúdo e o valor muito abaixo, né? Então ajuda bastante, é um bom custo-benefício. E o doutor tem um livro também, né, que tem as petições? Tem, hoje são mais de 50 livros publicados. O livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil é o Direito Imobiliário de AZ. Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno. É o mais vendido do direito imobiliário no Brasil há 3 anos. Tem o livro de uso capião, que é fantástico, muito legal. Tem o livro de Direito Civil, que é um livro completo, falando sobre o direito civil, que é o Direito Civil Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Outro livro que vocês vão gostar é um livro também que chama Advogado Imobiliário de Sucesso. É um livro que não traz muita teoria, só traz prática. Então você vai no manual de consulta, você acha fácil aquele assunto que você precisa. Perfeito. Advogado e advogada de sucesso? É Advogado Imobiliário de Sucesso.
Aí, imobiliário, eu entendi advogado. Advogado Imobiliário de Sucesso, é muito legal. É um livro de consulta rápida, né? Porque às vezes a gente tem um cliente, um caso ali, não dá para... Essa petição essa sessão de direitos, com essa petição aqui de uso capião, a gente encontra em qual livro? Vocês vão encontrar no livro vermelho da editora Mizuno, Uso Capião. Agora tem petições também dentro, né, modelos de petições que eu uso no dia a dia, também dentro do direito imobiliário de AZ. Talvez vocês comprem o direito imobiliário de AZ e supra outras necessidades. Ok, doutor. Certo, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Contem comigo, fiquem com Deus, qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Igualmente, fique com Deus. Tchau, gente. Obrigado. Agradeço. Tchau.